Em um campo de batalha, em meio a bandeiras e corpos caídos, vemos um homem parado e um grupo o encarando. O homem levanta sua espada. Vemos as outras 3 pessoas. O Shaolin Abbot, Ryun Jincheon, o líder da seita do Monte Hua, Zhang Guang e o patriarca do clã Nangong, Nangong Huang. O último diz: "Agora! Aquele bastardo certamente está exausto. Ele deve ser morto agora." O homem responde: "Agora só restam vocês." Uma pressão começa a se espalhar pelo local. O Shaolin diz: "Amitabha, se preparem." Vemos o homem cara a cara com o Shaolin. O Shaolin consegue parar o golpe, mas o vemos saltando para trás e se afastando do oponente. Após se afastar, ele se prepara. "Seu demônio divino maldito! Golpe da palma da mão do Buda Celestial!" O ataque vai em direção do demônio divino, que, com um salto, consegue se esquivar e aparece sobre a cabeça do Buda. "Então, eu matarei você primeiro." Ele ataca o Shaolin, que se defende utilizando sua arma. O Shaolin então pergunta: o que vocês estão fazendo? Agora é a hora!" Os outros, ao escutarem isso, partem para cima, tentando atingir o demônio divino. Os golpes se espalham por todo o local. Ataque relâmpago da flor de ameixa. Ataque estrondoso do trovão. Os 2 ataques são lançados e acertam o demônio divino. Ele tosse sangue. O Shaolin também se prepara. "Que você renasça no paraíso." O Shaolin tenta acertá-lo, mas o demônio divino ainda assim consegue se esquivar dando um salto. Ele gira no ar e abre sua palma se preparando para cair. De repente, o Shaolin cai morto no chão. Segurando parte do Shaolin pela espinha dorsal, ele diz: "Próximo." Os outros 2 o encaram com pavor em seus olhos. Em sua frente, eles não enxergam um homem, mas sim um monstro. O demônio divino começa a correr. Vemos os 2 tentando acertá-lo, mas Nangong dizendo: "Para trás!" O outro defende um ataque utilizando sua espada, mas o demônio divino ainda parte ao ataque. Este é Jeongcheon, para cortar o homem que sozinho encheu as planícies centrais de sangue. Todos os mestres marciais das 9 grandes seitas se reuniram, mas, mesmo assim, enfrentando aquele cuja força marcial foi considerada a maior sob o céu, sua aliança foi levada à beira do colapso. Jeongcheon diz: "Ei, velhote, você já preparou a sua cova?" O homem responde: "Claro, eu já fiz. A sua cova, chuva de flores de ameixa." Ele utiliza o poder e galhos começam a cair sobre o demônio divino. "Ainda não." Ele pensa. Em sua memória, o vemos sentado com uma moça e 2 crianças. "Eu não posso morrer ainda." Arte da espada espiritual demoníaca. Quinta forma, execução do dragão negro. Vemos sangue jorrando de Zhang Guang. Ele é derrotado, mas ainda assim, o demônio divino continua sendo atacado pelo outro que restou. Técnica de espada do Imperador Infinito. Enquanto é atacado, Jeongcheon pensa: "Caramba, rato do clã Nangong. Isso dói pra caramba." Mas ele novamente lembra das crianças. Assim, ele avança dizendo: "Isso fez cócegas." Ao se aproximar de seu oponente, ele levanta sua espada e com um movimento, uma energia negra é lançada em direção ao Nangong. Ele se assusta e é arremessado para longe. "Jeongcheon, seu maldito bastardo demoníaco." O vemos virando seu corpo e novamente uma técnica sendo lançada. Jeongcheon está no meio do poder. De repente, Nangong aparece o atacando pelas costas. Enquanto ele avança, ele se prepara e grita: "Morra!" Sua espada atravessa as costas de Jeongcheon. "Essa sua vida problemática acaba aqui." Mas
O demônio divino ainda tenta se manter em pé. Está ficando mais claro. Sim, vamos finalizar isso, ele diz. Nangong questiona. O quê? Ele responde. Eu falei, vamos acabar com isso! Este enredo maldito! Dizendo isso, ele enfia sua espada em seu peito, que o atravessa e atinge Nangong. Os olhos do homem atingido começam a ficar vermelhos e veias se espalham pelo seu corpo. Com um grito, ele é arremessado para longe, enquanto Jeoncheon retira a espada de seu peito. Vemos a lâmina sendo consumida por uma energia obscura e o demônio divino fazendo seu último movimento. A cabeça de Nangong voa. Enquanto isso, ele pensa: como? Eu perfurei o seu coração. Como ele ainda está vivo? Poderia ser que ele realmente ultrapassou os limites do homem? Esse é o demônio divino. Esse foi o seu último pensamento enquanto seus olhos se fechavam. A energia começa a se dispersar. As 9 grandes seitas aniquiladas. Jeoncheon finalmente abaixa sua espada. Yeonhwa, Seok, Jung. Isso foi bom o bastante? Vemos uma outra memória. Crianças estão correndo atrás de uma. Bastardo arrogante! Como você se atreve a revidar? Uma mão aparece e levanta um garoto. A pessoa diz: você é muito bom em lutar. Jeoncheon pensa: então, essa é a minha vida passando diante de meus olhos? Já faz um tempo desde que eu vi o rosto jovem do meu mestre. Certo, meu momento no Murim começou aqui. Tudo começou como brigas pela sobrevivência, vagando sem lar, confiando apenas em uma única espada. Para viver mais um dia, eu tinha que matar alguém. Matança sem fim e sem sentido. Uma vida assim poderia ter sentido? A vida humana é realmente tão passageira? Eu entendo esse sentimento. Eu também me pego diariamente no mercado, discutindo com as pessoas. Neste mundo, você deve tratar todos como inimigos se quiser sobreviver por muito tempo. E acalmar as reclamações intermináveis dos meus irmãos mais novos sobre comida é exaustivo. Mas, nestes momentos, eles são os mais preciosos. Quando perdi meus pais e desmoronei, eles deram sentido à minha vida novamente. Que tal você também encontrar um sentido para a sua vida? De repente, o vemos em lágrimas. Eu queria viver com todos vocês. Para alguém como eu, que só sabia como matar, vocês me deram uma razão para viver. A espada que eu levantei novamente por vingança. Uma vida à deriva sem raízes. Onde estava o significado da minha vida? Vemos a face da mulher. Jeoncheon se surpreende e começa a chorar. Ela sempre esteve aqui. O caminho cheio de sangue que trilhei sozinho por 15 anos. Embora minha espada tenha cegado e meu corpo tenha inúmeros ferimentos, eu dei tudo o que tinha apenas para conseguir cumprir esta vingança. E então, olhando para o sol nascendo, francamente, eu abaixei a espada em minha mão. Aqui jaz o demônio divino, Jeoncheon. De repente, uma voz feminina é escutada. Que bobagem é essa? Invasão assim? Você acha que eu venderia as artes marciais do meu clã por algumas moedas? Jeong pensa. Mas que desgraça! Então esse é o inferno? Já que seu irmão mais velho sofreu um acidente infeliz e não pôde continuar com a linha das artes marciais, farei o meu filho herdar as artes marciais secretas do clã Flamehwa. O que está acontecendo? Esse não é o inferno? Uma criança começa a falar. Absolutamente não. O meu irmão mais velho ainda está vivo e bem. Como poderia as artes marciais do clã serem dadas para alguém de fora do clã? Uma garotinha também diz. E além disso, você nem é sangue direto. Mesmo que meu irmão não possa aprender artes marciais, as artes marciais do nosso avô devem permanecer dentro do clã Flamehwa. Ele se surpreende ao olhar para as crianças. Quem diabos são essas pessoas?
O outro rapaz sorri. Isso não vai acabar assim. Tudo bem, me deixe fazer uma proposta. Proposta? Pergunta Jeong. Eu ouvi dizer que esses dois são tão pobres que não conseguem nem pagar comida. Então, vou apostar dinheiro. Enquanto você, o Amujin, apostará todo o legado de artes marciais do seu clã, você e eu vamos duelar por ele. O vencedor leva tudo. O que você diz? O garotinho diz. O quê? Meu irmão mais velho não conseguiu nem começar a treinar por causa da sua loucura. A garota completa. Você acha que eu vou cair em um truque tão óbvio? Que barulhento. Ei, quem diabos é o Amujin? Eu sou o demônio divino, Jeongcheon. O outro rapaz questiona. O quê? Quem você disse que você é? Ele responde. Jeongcheon. O mundo parece me chamar de o demônio divino. O rapaz questiona. Demônio divino? Isso não é nem divertido. Por que não se chamar de rei do submundo ao invés disso? Este é o segundo filho do grupo comercial Cheonghwa, Cheongdobo. O garoto comenta. De todas as horas, por que agora? Cheongdobo diz. A sua loucura deve estar piorando dia após dia. A moça diz. Com o filho mais velho do clã neste estado, o destino do clã Flamewar já está selado. Digo isso por laços de sangue e sentimento, então leve com gentileza. Também não é um mau conselho para você. Ela é a mestra do grupo comercial Cheonghwa, Bu Shoyeon. Não há mais o que falar. Eu tomarei o seu silêncio como aceitação do duelo. Então, que seja conhecido como tal. O duelo será realizado no pavilhão Byong, no 5º dia do 2º mês. Dobo diz. É uma promessa feita de um artista marcial para outro. Se você quebrar o acordo do duelo, bem, você sabe as consequências, certo? Demônio divino Jeongcheon. Os dois deixam o local. Não acredito que eles estão decidindo entre si. A garota olha para ele e pergunta. O que você está fazendo? Você nunca nem sequer balançou uma espada. Você está falando de mim? Nunca nem sequer balançou uma espada, você diz? Isso é divertido, hilário até. Considerando o nível de pequeno iniciante, com uma explosão de energia interior, eu poderia... Ele se interrompe. Confuso, ele pergunta. O quê? Se foi? O que é isso? Por que eu não tenho nenhuma energia interna? Não há nenhuma! O que é de errado com esse corpo? É tão frágil e fraco. Pode sequer segurar uma espada? Por favor, pare! Irmão, eu estou te implorando. Por favor, recobre sua consciência. Mesmo se você estiver em um estado de loucura, você ainda é. Que tipo de tolo ficaria parado e aceitaria aquilo em silêncio? O outro garoto diz. Tolo? Como você se atreve a chamar o nosso irmão disso? Se desculpe instantaneamente. A garotinha responde. Não, eu não vou. Ela para um pouco e diz. É culpa sua que a mamãe e o papai morreram. Jeongcheon se mantém calado e a garota corre. O garoto ao seu lado diz. Talvez você não se lembre, mas ela frequentemente se perde assim. Eu peço pelo seu entendimento. Jeongcheon responde. Eu entendo. Então, eu seguirei meu caminho. Jeongcheon fica sozinho. Até as crianças me tratam como um lunático agora. Isso é absurdo. O pôr do sol ilumina o local. Parado em frente a algo, ele pensa. Eu claramente cortei a cabeça do patriarca do clã Nangong. Ainda sinto a sensação do meu coração sendo perfurado, me deixando incapaz de respirar. Eu até completei a vingança por Yeonhwa e os seus irmãos. Eu deveria ter fechado os meus olhos em paz. Mas agora eu estou dentro desse corpo? Como isso aconteceu? E quem são aquelas crianças que se assemelham a Seok Jung? Eu sou louco, eles disseram? Que besteira é essa? De repente, alguém aparece correndo. Senhor, você saiu novamente com seu corpo frágil? Você tem ideia do quão preocupado eu estava? Quem é você? Você parece me conhecer. A outra pessoa responde. Outro ataque de loucura? Entendo. Permita-me explicar mais uma vez. Quem diz isso é o vassalo do clã Flamewar,
Masoki. O Amujin já foi tão talentoso e reputável, inúmeras seitas ortodoxas queriam aceitá-lo como discípulo. Aos 23 anos, ele se tornou o líder do nosso clã. Esse é você. Esta é mais da 1000ª vez que eu explico isso pra você. Então é isso? Então, se eu era tão incrível, por que o meu núcleo de energia interna está assim agora? E o que há sobre essa loucura? Por que todo mundo me trata como se eu fosse um lunático? Sobre isso, 17 anos atrás, vemos duas crianças. Sem usar energia interna, vamos duelar de forma justa hoje, Dobo. O Amujin diz, nessa época, com 6 anos de idade. Claro, sem energia interna. Responde Xiong Dobo, com 9 anos de idade. De forma justa. Masoki continua a explicar. Eu não sei quem pediu pelo duelo primeiro, mas enquanto os anciãos de ambas as famílias estavam ausentes, vocês dois brigaram um com o outro. Vemos os dois garotos trocando golpes. Um deles se prepara para dar um chute. Como esperado de Dobo, ele está bloqueando todos os meus ataques. Dobo diz. Você realmente é o gênio promissor admirado pelas seitas ortodoxas. Habilidades tão honestas e desarmadas. O garoto pergunta. O que você está dizendo tão de repente, tolo? Diz Dobo, utilizando sua energia interna. Seu punho vai em direção ao garoto. Ele é atingido e arremessado para longe. Dobo se movimenta novamente. O Amujin caído questiona. Dobo, nós deveríamos lutar sem nossa energia interna. Por que você usou o golpe de 7 ferimentos? O Amujin, você ainda me considera um amigo, mesmo agora? Sim, como você pode ver, esse foi o golpe de 7 feridas aprovado pela seita Kondong. Dizem que os efeitos posteriores não são brincadeira, mesmo que você seja atingido apenas uma vez. Veja, eu testei recentemente com um irmão mais velho que era todo arrogante. Um golpe e ele ainda está acamado. Vamos ver como você lida com isso, o Amujin. Ele diz, atingindo outro golpe. Voltando aos tempos atuais, depois de escutar a história, Jeong Cheong pensa. Então é isso. Essa é a razão pela qual eles me chamam de insano. Se eles acham que minha condição é um efeito posterior do golpe dos 7 feridos, então faz sentido. A coragem. Ele me aleijou até me transformar em um lunático sem núcleo de energia, e então sem vergonha nenhuma, exigiu um duelo? Como eles lidaram com aquele desgraçado naquela época, para tudo acabar nessa bagunça? Masoki responde, foi a decisão do antigo patriarca. Meu pai? Sim, ele responde. Embora Dobo fosse seu primo mais novo, ele também era filho do grupo comercial Xiongwa, classificado entre os 10 melhores nas planícies centrais. Ele apenas lhe deu uma bronca severa e encerrou o assunto. Jeong Cheon pergunta irritado. O seu próprio filho foi aleijado e ele acabou com apenas uma bronca? Que casa patética. Onde estão esses supostos pais agora? A sua condição. Vemos os dois em uma outra sala. Jeong Cheon encara o que parecem ser 2 túmulos. Piorou dia após dia. Seu pai se endividou, tentando desesperadamente curar a sua loucura. Há 9 anos, a doença de sua mãe piorou e ela faleceu. 3 anos depois, sobrecarregado pela dívida, seu pai também. O vemos encarando a luz de uma vela. As crianças ao seu lado, pessoas atrás dele, comentando. Uma criança que arruinou o próprio clã. Um filho que se tornou a razão pela morte de seus pais. E um irmão que colocou seus irmãos mais novos em uma situação difícil. A reputação do clã Flamewar acabou com isso. Tudo o que resta são dívidas contraídas por sua conta. 2 leais servos, um punhado de artistas marciais e os seus irmãos. O filho mais novo do clã da Chama Wa, o Adojin, e a filha do clã da Chama Wa, Soyeon. Ele se lembra de sua irmã colocando a culpa da morte de seus pais nele. Com isso, pensa. Uma doença destruiu uma casa inteira. Não é surpresa que aquela garota estava furiosa. À noite,
Vemos uma casa iluminada. Lá dentro, alguém parece mexer em algo. Eu reuni algumas coisas dos livros de história no quarto de Wamujin. Como o demônio divino Jeong-Cheon, eu morri na batalha contra as 9 grandes seitas. 30 anos se passaram desde então. A vívida sensação do mundo me diz que isto é realidade. Em resumo, agora habito o corpo de Wamujin, o filho mais velho do clã da Chama Wa, um lunático sem núcleo de energia. Aqueles que eu precisava matar, eu já matei. Eu não deixei nenhum arrependimento naquela vida. Ele coloca sua mão sobre desenhos. Irmãos, né? As circunstâncias são trágicas. Eles me lembram daquelas 2 crianças. Eu acho que eu devo viver essa vida agora. Talvez eu ajude aquelas crianças, mesmo que só um pouco. Meu maior obstáculo, no entanto, é o grupo mercante Cheonghua. Eles aleijaram esse garoto e arruinaram com o clã. Eu preciso me preparar imediatamente para o meu duelo com Cheongdobo, marcado para o 5º dia do mês depois do próximo. Precisarei me reconstruir, pelo menos como iniciante. Antes disso, parece que eu tenho que começar desde o início novamente. Assim, o vemos sentado. Isso me faz me lembrar da primeira vez em que aprendi artes marciais. Lá atrás, até mesmo respirar era difícil. Com isso, ele começa a inspirar. Vemos uma fagulha do que parece ser energia, e essa energia começa a se acumular no meio de sua barriga. Talvez seja porque a aptidão marcial inata deste corpo é extraordinária, mas eu nem preciso passar pelo processo de sentir a energia. Apenas fechar os meus olhos já é suficiente. Vemos a energia indo em direção ao seu corpo e uma explosão acontecendo na casa. Algo passa pelo céu. As pessoas escutam um grito. Após escutarem, eles correm em direção ao local. Jovem mestre, o que aconteceu? Ele está morto? Finalmente! Tô só brincando, ele está perfeitamente bem. Na verdade, o seu pulso está mais forte do que nunca, porque ele está mais saudável agora. O homem é interrompido assim que seu dedo é segurado. Ei, velhote, o que há com meu corpo? Tudo que eu tentei fazer foi formar um núcleo de energia, mas a dor era excruciante. O quê? Pergunta o homem. Wamujin, ou Jeong-Cheon, pergunta. Meu corpo, ele tem algum tipo de condição especial? O homem diz. Se você está perguntando sobre a sua condição, disse que é o corpo marcial celestial. O corpo marcial celestial? Ele pensa enquanto o homem diz. É uma constituição heróica rara escolhida pelos céus. Ou foi isso que um monge Shaolin ancião me disse? Jeong-Cheon pergunta. Você tá rindo, seu merda? Mas de repente ele tosse sangue e começa a cair. Com isso, ele pensa. É exatamente o oposto de corpo adequado para as artes demoníacas. Se um corpo de pura energia positiva tentar praticar artes demoníacas, ele sofrerá dor imensa e, na pior das causas, poderá até resultar em morte. Enquanto seu subordinado tenta chamá-lo, ele continua pensando. Existem o corpo marcial celestial, o corpo da matança celestial, o corpo de chama celestial, o corpo de água celestial e inúmeros outros. De todas as inúmeras constituições celestiais, por que esta? Caramba, o duelo é só em um mês. Isso é realmente ruim. Ele pergunta. Quem são esses velhotes? Masoki diz. Eles são o mordomo-chefe Do e o ancião Jo. Eles têm tal expressão em seus rostos. Mesmo que o filho mais velho tenha desmoronado, um deles diz. Os sintomas do jovem mestre Wa estão piorando. Talvez seja a hora de nos prepararmos. Quem diz isso é o ancião do clã Wa, Jo Wabong. O outro, utilizando uma roupa verde, é o mordomo-chefe do clã Wa, Do Baeksin. Escutando o ancião, ele pensa. O quê? Jo, esse desgraçado. Jovem mestre Wa, você não pode morrer ainda. Ele, escutando Masoki, pensa. Eu não irei morrer, seu tolo. A chuva cai do lado de fora. Masoki diz. Você esteve deitado por 3 dias, jovem mestre. Dê uma boa olhada em você. Você realmente está bem? Ele pensa. 3 dias. Esse maldito corpo. Eu morrerei antes mesmo do duelo. Com a sua face enfaixada, ele diz. Cala a boca, você tá fazendo minha cabeça doer.
Mais importante, eu preciso de uma espada se eu irei duelar. Você, vai e pegue algumas espadas imediatamente. Nós estamos nos preocupando com o que comer. Onde nós conseguiríamos dinheiro para uma espada? O Amujin questiona. Essa maldita casa não tem nenhum dinheiro? Masoki diz. Atualmente, estamos tomando empréstimos de uma seita não ortodoxa chamada Seita Bangho. Devido às suas taxas de juros ridículas, temos uma quantidade de dívida ridícula também. Jeong Seon pensa. Entendi. Um clã em decadência. O problema de dinheiro deve ser resolvido primeiro. Bem, se a nossa dívida já é tão grande, um pouquinho mais realmente iria machucar? Masoki pergunta preocupado. Você vai pegar mais dinheiro emprestado? Você tá louco? O jovem mestre diz. Cala a boca e apenas escreva uma carta para os dois anciões. Eu estou indo para uma caminhada. Em um outro cômodo, vemos o ancião louco. O jovem mestre foi para a seita Bangho novamente. Bem, por que você se preocupa tanto? A seita Bangho saberá chutá-lo para fora. O outro diz. Esse não é o problema. Se ele se meter com a seita Bangho, a seita Sosal poderia fazer seu movimento. Vemos o Amujin e Masoki parado na frente dos agiotas da seita Bangho. Ei, grandalhão, diga isso para o seu ancião. O Amujin da seita da Chama-Wa quer encontrá-lo. Se você está aqui para apostar, para com essa baboseira e entra logo. Esse é o guarda da seita Bangho, Kang No-ho. O jovem responde. Por que não? Você não pode? Se você não pode, me traga o seu superior. O que você falou? Pergunta o guarda. Masoki, preocupado, diz. Não, senhor. O nosso jovem mestre está um pouco doente. O que você tá olhando? O guarda sorri. De repente, uma moeda gira no alto e um homem aparece. Qual é o assunto? Senhor, ele disse que queria ver o líder da seita. Jeong Seon pergunta. Você é o superior dele? O homem que acabou de aparecer novamente gira a moeda e pergunta. Você quer encontrar o líder da seita? Por quê? O Amujin responde. Para emprestar dinheiro. Então, você é um cliente. Este homem é Ma Jung-bo, o vice-líder da seita Bangho. Se esse for o caso, você não precisa ver o líder. Entre. Masoki diz. Jovem mestre. Você ainda pode voltar. Eu tenho um sentimento negativo quanto a isso. O Amujin responde. Nós chegamos até aqui. O que você tá falando? Masoki diz. Alguns dias atrás, a vovó Shin, da casa de chá da cidade, viu o líder da seita Bangho lutando com um artista marcial não afiliado. Em um piscar de olhos, o peito do artista marcial foi aberto. Eu ouvi dizer que ele é um artista marcial que aprendeu o poder assassino gêmeo da mão negra. As artes marciais celestiais de matar a lua. O quê? Mão negra o quê? Masoki responde. Assassínio gêmeo da mão negra. As artes marciais celestiais de matar a lua. E daí? Novamente a moeda gira. O seu servo parece entender mais rápido do que você. Apesar de parecer tarde para vocês voltarem. A ponta de uma espada aparece próxima à nuca do jovem. Comecem. Mujin pergunta. Essa era sua intenção desde o começo? Na entrada, há diversos olhos. Eu não poderia bater no filho mais velho do clã da Chama-Wa. Poderia? Para alguém que nem está pagando juros, você não tem vergonha. Não pretendo deixar você nos sugar como seus pais fizeram. Me desculpe por virmos até aqui. Por favor, apenas poupe a vida do nosso jovem mestre. Mujin pergunta. O quê? Assim como meus pais? Eu não tenho pais, ele diz, mas não como o Amujin, e sim como Jeong Seon. Todos ficam quietos. Ele mesmo pensa, espera, eu achei que eu era o mesmo de quando eu era Jeong Seon. Nós vamos começar, diz um dos homens. Sim, apenas ensine a eles uma lição. Entendido. Um dos guardas segura Mujin e começa a girá-lo no alto. Seu merdinha! Eu vou te espancar. Vemos o seu pé e a sua mão fazendo algo. De repente, um osso é quebrado. A expressão de dor toma conta da cara do guarda. Seu rato, você ousa usar truques? Mujin diz. Você tem ossos frágeis para o seu tamanho. Jeong Seon olha para sua mão e pensa. Com esse corpo podre,
É melhor eu fazer as coisas dessa forma do que usar poder puro. O outro joga a moeda enquanto pergunta: o que vocês estão esperando? Acabem com ele! Vemos a espada do guarda se movimentando. Mujin esquiva de todos os ataques. O guarda se irrita e tenta acertá-lo com mais força. Mujin esquiva enquanto pensa: já que eu não consigo me comparar ao poder dele, eu preciso me manter em movimento. Direita! Ele acerta uma cabeçada no oponente. O guarda é arremessado para trás enquanto o sangue escorre de seu nariz. O outro tenta atacar Mujin, que, assim como da última vez, também consegue se esquivar. Após a esquiva, ele apoia sua mão no chão e com um impulso acerta um chute no outro guarda. O mesmo é arremessado para longe. E assim, ele atinge o seu próprio amigo. Os dois saem tropeçando e se ajoelham no chão. Você está bem, jovem mestre? Ele responde: você não pode dizer? Eu estou bem. Masoki questiona: onde você aprendeu essas artes marciais? Ele responde novamente: isso não é arte marcial, é apenas algo que aprendi pelas ruas. O quê? Quando você passou tempo pelas ruas? O vice-líder da seita joga sua moeda novamente e diz: nada mal então. Tente se esquivar disso então. Ele lança sua moeda. Esta começa a ir em direção a Jeon Xion. Ela passa ao lado de sua cabeça e ele se questiona: o quê? Uma moeda? O vice-líder diz: se percam, idiotas, e eu tomarei conta dele. O Amujin questiona: eu só quero falar com seu líder. Isso é realmente difícil? Ele não é alguém que pessoas como você têm permissão de conhecer. Agora, seja amassado. Vemos um brilho e Mujin se defendendo com algo. O homem se questiona: um palito? Jeon Xion pensa: eu não tinha uma espada, então eu precisei trazer algo para substituir. Não é tão ruim. Os dois começam a trocar golpes. Assim como eu pensei, ele utiliza alguma arte marcial nunca vista antes. O homem mexe sua espada e Mujin acerta sua mão enquanto diz: uma abertura. O homem sente a dor. Enquanto isso, pensa: ele não apenas bloqueou a minha espada com um palito, ele também encontrou uma abertura. Que se dane, seu rato! Mujin responde: se você subestimar o palito, você talvez acabe se cagando. Ele começa a arremessar palitos em direção ao vice-líder. Eu achava que ele era um tolo, sem inteligência. Mas como? Como ele chegou nesse nível em um período de tempo tão curto? Ele é realmente o Amujin do clã da Chama Wa que eu conheço? Eu escutei que o nosso clã tinha um monte de dívida. Eu me perguntava quem seriam eles. Mas vocês tentaram tomar o nosso dinheiro com habilidades tão horríveis? Ele pergunta, enfiando um outro palito no braço do homem. O homem salta para trás e diz: sinta um gosto da arte marcial que você está menosprezando. As suas piadas acabam agora. Mão negra, poder assassino dos gêmeos, lua marcial celestial, artes de matar, movimento supremo. Aquele que está fazendo piadas é você. Ele diz, se esquivando do ataque. O vice-líder se assusta. Ele esquivou? Mujin prepara o punho e vemos a espada voando. Esse bastardo, por quê? Enquanto é atingido pelo soco, ele se pergunta: por que ele esconderia um poder tão grande até agora? Sem fôlego, ele diz: caramba, como você planeja lidar com as consequências? Eu não estou aqui para escutar algumas ameaças, mas se você me disser o que eu quero escutar, eu vou aumentar o seu tempo de vida. Então, me diga novamente. Me empresta um dinheiro aí, vai. Vemos a ponta de um cachimbo. Jeon Xion pensa: faz décadas que eu não sinto essa alegria. Masoki arranca o cachimbo de sua mão. Jovem mestre, isso é ruim pra você. Que desperdício, ele diz. O vice-líder comenta: fale, o que você deseja saber? Mujin pergunta: por que vocês permitem o nosso clã pegar dinheiro emprestado se vocês odeiam perder dinheiro em primeiro lugar? Eu estou sentindo uma intenção maliciosa aqui. O vice-líder responde: você deve estar ficando confuso. Por que teria alguma malícia? Mujin questiona: sim, eu consigo escutar o seu cérebro vibrando daqui. Pense bem,
Talvez se você tivesse cerca de 30 desses dados enfiados garganta abaixo, você não conseguiria falar mesmo se quisesse. O vice-líder responde: foram ordens do grupo mercante Xianghua. Mujin questiona: é isso mesmo? Eu sabia que eram aqueles ratos. Então, qual acordo vocês fizeram com eles? O vice-líder fica hesitante e Mujin diz: ei, você não é um sábio ou guerreiro orgulhoso. Se você deseja ser leal, guarde para seus subordinados. Os bastardos mercadores não dariam a mínima mesmo que seus membros fossem desafiados e todo este lugar fosse queimado hoje à noite. O homem fecha seus olhos. Em seguida começa a dizer: nós temos um contrato secreto. O grupo comercial Xianghua nos disse para deixar o clã Flamehua com todo o dinheiro que precisasse, com juros tão altos que foi o suficiente para fazê-los cair nas profundezas infernais das dívidas. Em troca de fazer o clã da Shamawa cair, eles nos darão suas terras, além de recompensas para nos satisfazer. Mujin questiona: então era pelas terras do nosso clã? Os 300 niang de ouro que vou pegar emprestado hoje, quanto isso valorizará após um ano? O vice-líder responde: de acordo com o contrato, serão 5.000 niangs de ouro. Mujin sorri: vocês são muito engraçados. Bem, tudo bem, vamos continuar. Quem são aqueles que limpam as suas bundas? O vice-líder diz: a seita Sossal, um dos 4 céus marciais, uma aliança de seitas não ortodoxas. Mujin, escutando isso, questiona: a seita Sossal? Os 4 céus marciais tinham uma seita assim? O homem responde: não faz muito tempo que eles se juntaram. Os 4 céus marciais, eles são bastardos problemáticos. Masoki o chama: jovem mestre, você nunca se encontrou com eles antes. Ele responde: não se preocupe com isso, eu não quero te explicar. De qualquer forma, por que o cara que foi pegar o dinheiro está tão atrasado? O vice-líder diz: se você só nos der um pouco mais de tempo. A porta do local é aberta. O homem entra com um baú. Aqui estão 300 niang de ouro. Ele confere o dinheiro e diz: bom, isso deve ser o bastante. Vamos lá. Ele diz, se levantando: nós realmente vamos pegar isso tudo emprestado? Cala a boca e pegue logo. Do lado de fora a chuva cai. Os dois se preparam para deixar o local. Mujin diz: anote o empréstimo de hoje em seus livros. Depois que eu tiver resolvido tudo com o grupo comercial Xianghua, eu voltarei e pagarei nossa dívida. E parece que vocês estão tomando um monte de dinheiro dos camponeses. Não vão muito longe. Se vocês passarem da linha, eu vou acabar com vocês. O vice-líder suspira: vamos ver quem se ferrará primeiro. Jovem mestre louco do clã Hua da Chama. Jovem mestre, sangue! Não é meu, ele responde para o mordomo-chefe. Mas o que aconteceu lá na seita Bang-Ho? Ele diz: eu só fui emprestar um pouquinho de dinheiro. Eu escutei que estávamos passando necessidade. Nós precisamos alimentar bem os nossos artistas marciais. Eu não posso deixar que todos fujam daqui. De onde você roubou isso? A seita Bang-Ho não nos emprestaria mais. Mujin diz: eu falei para eles anotarem em seus livros. Então você só precisa pensar em alimentar e vestir os meus irmãos bem. Boa sorte, mordomo-chefe. Ele caminha para dentro da residência. Você já escutou de alguma doença que faz alguém enlouquecer dessa forma? Vemos uma vela sendo acesa. Mujin para em frente à foto de sua família. Já que eu nunca tive paz, eu não tenho certeza o que falar. Seus irmãos o observam escondidos. Mujin continua: o problema com o dinheiro foi resolvido de uma certa forma. Eu vou tomar um bom cuidado de meus irmãos e dos servos. Vocês podem descansar em paz agora. Eu prometi lutar com um idiota chamado Xiong Dubo em poucos dias, por conta de alguma arte secreta do nosso clã. Mas não se preocupem, eu irei quebrar o pescoço dele. Ele diz em frente às velas. A noite de um dia se transforma no dia de outro. Algumas caixas são colocadas no chão. Mas o que diabos ele pediu? Bom trabalho, todo mundo. Masoki diz para os homens que comentam: isso estava muito pesado. Parecia que eu ia quebrar a minha espinha. Finalmente acabamos. Vamos tomar uma bebida para relaxar. Mujin abre a porta com pressa perguntando: já chegou? 50 jin, 80 jin e 110 jin. Estão todos corretos.
Masoki questiona: "Pra que você comprou isso? Os guerreiros que os carregavam estavam com muitas dificuldades. O que mais eu faria com uma espada? Obviamente, eu vou balançá-la." Dizendo isso, ele pensa: "Vamos começar com a mais fácil, 50 Jin." Ele retira a espada da caixa, que cai imediatamente no chão. Masoki questiona: "Você vai balançar essa coisa pesada?" Ele segue pensando: "Eu imaginei que isso poderia acontecer, mas e pensar que eu não conseguiria levantar nem 50 Jin? Esse corpo está podre, mas ainda assim, eu não posso apenas desistir." Tremendo, ele levanta a espada. "Pelo menos eu posso levantá-la se eu usar as duas mãos. Agora, pare de me encarar e faça como eu ordenei, Masoki. E tenha certeza de incluir bastante carne nas minhas refeições também." "Eu não consigo não me preocupar", pensa o rapaz observando. Jeongcheon prende a espada em sua mão utilizando uma fita e a levantando pensa: "Eu tenho 2 semanas antes do duelo. A constituição do meu corpo é o corpo marcial celestial. É o polar oposto das artes marciais demoníacas que meu mestre me ensinou. Acho que não tenho escolha a não ser aprender a arte marcial do amigo do meu mestre, as incomparáveis 9 espadas." Assim, ele balança a espada. "Essa é minha única saída." "Incrível. O Amujin bateu nos lacaios de Bang-ho?" Pergunta Dobo. Sim, de acordo com o que eles falaram na carta, eles não conseguiram se mover durante 2 semanas. Dobo pergunta: "Mas o núcleo de energia de Wamujin, como ele poderia ter feito isso?" "Bem, eu não acho que ele é um ninguém então. Talvez eu deva preparar presentes para o nosso grande herdeiro do clã Shamawa." Ele começa a pensar: "Eu estou um pouco excitado para o dia do duelo. Vamos ver o seu lado escondido, Wamujin." Vemos um desenho de uma posição de soco, um pé fixo no chão e um chute sendo executado. Jeongcheon replica os movimentos. Ele pousa no chão. "Então este é o corpo marcial celestial. Se é um corpo concedido pelos céus, deveria pelo menos existir a isso." Em um outro lugar com diversas velas, Mujin pensa: "Tudo que eu pedi para o Masoki já está preparado. Começa agora." Ele prepara seu pé e inicia alguns movimentos. 9 espadas solitárias. Primeira forma. Forma da declaração. Eu carrego a minha espada e dou um passo à frente a qualquer hora. Nem mesmo Monte Tai se atreve a bloquear o meu caminho. Ele continua se movimentando. Segunda forma. Quebrando a forma. Não importa qual arma vem até mim, eu destruo todas. Ele sente uma pontada em seu corpo. "Eu já estou chegando no meu limite só por esse tanto? Mas eu tenho que aguentar." Ele chuta uma bola que estava à sua frente. A bola rebate em todo o cômodo, inclusive passando ao seu lado. De repente, ela vem na direção de sua face. Terceira forma. Forma limpadora do céu. Em um movimento, ele corta a bola. Mesmo se a energia do inimigo balançar os céus, eu o cortarei diante dessa espada. Após o movimento, ele para. De repente, é atingido nas costas por uma outra bola. "Minhas costas! Próximo!" ele diz, puxando uma corda. Bambus começam a cair em sua direção. Ele prepara sua espada e utiliza uma outra técnica. Quarta forma. Forma de fenda do vazio. Nenhuma arte marcial pode superar esta borda. Com o movimento de sua espada, ele bate nos bambus. Todas as técnicas complicadas caem no contragolpe natural. Assim, a espada mais simples pode dividi-las. Todos os bambus batem ao redor da corda. Ele reclama: "Eu não consigo acertar um único golpe!" Mas um bambu finalmente corta a corda. Agora do teto vemos troncos caindo. Ele se prepara. Quinta forma. Forma de abate do exército. Nos troncos vemos linhas. Mesmo se uma horda de inimigos vir até mim, eles irão se ajoelhar diante da minha espada. Os troncos são cortados. Uma formiga nunca pode superar um elefante. Em frente à verdadeira força, números não significam nada. Um último tronco cai na sua cabeça. "Isso é besteira! Próximo! Sexta forma.
uma barra parte água parada. Mesmo uma única folha flutuando sobre a água será partida por essa lâmina. 7ª forma, terras gêmeas de 1 ponto. A espada abre a terra abaixo. Se ela pode cortar o solo, então o tamanho não importa mais. De repente ele se pergunta, por que ele ainda está bem? 8ª forma, forma do anel do céu-sol. Até o céu será dividido por esta lâmina. Resta algo no mundo que eu não possa partir? A espada cai no chão. 9ª forma, autofendida. Finalmente, eu me cortei e cortei minha espada. Não tenho mais motivo para empunhar uma espada. Ele fecha seus olhos. Então no final, é só mímica, né? Alguém segura uma espada. Esta é a última forma. Você memorizou? Eu memorizei, mas um estilo de espada indigno como esse merece ser chamado de arte da espada? Até as explicações são insuportavelmente vergonhosas, cortando a terra, o céu, sua espada e até você mesmo? Parece algo que uma criança inventou tentando parecer legal. Seu mestre diz, eu não nego isso, mas o legado da espada do meu amigo próximo deveria mesmo terminar assim? Eu não poderia continuar, então quero que você assuma isso. Ele era o único espadachim que podia se igualar a mim. Jeon Cheong, criança, pergunta, O quê? Mas sem energia interna? ele provavelmente usou a habilidade interna de movimento. Ele insistiu rigorosamente que ela fosse passada para alguém que não fosse parte de nenhuma seita, porque aqueles dentro da seita não conseguem aprender completamente. Habilidade interna de movimento? Esse método de bosta? Ele diz antes de seu mestre dar um peteleco em sua testa. Eu disse que é assim, então cala a boca. De qualquer forma, continuando a explicação. Se você balançar esse estilo de espada 1000 vezes, seu corpo começará a mudar. Com 100.000 balanços, você começará a emitir uma aura de espada. Com 1 milhão de balanços, poucos se igualarão a você sob o céu. É isso que é dito. Então, mesmo que você pratique 1000 vezes por dia, você acabará de dominar a técnica da espada em 3 anos? Ele era realmente tão forte quanto você, mestre? O mestre responde, não posso dizer isso com certeza, mas se lutássemos até o fim, um de nós com certeza morreria. Olhando para cima, o garoto diz, Agora eu estou curioso com que tipo de homem ele era. Voltando, Masoki está batendo na sua cara e chamando seu nome. Espera, ele responde. Você está bem? Você não estava se levantando, então eu estava preocupado. Mujin diz, me bata mais uma vez e eu irei matá-lo. Se levantando, ele pensa, mas o quê? Eu desmaiei depois de apenas uma forma de espada? Nem 1000 golpes por dia ainda. Ainda há um longo caminho pela frente. Masoki diz, é tarde, mas vamos comer. Ele aponta para o prato e pergunta, isso não é porco? Mas você me pediu ontem para preparar acompanhamentos de carne, não é? Faz tanto tempo que não comemos carne. Vamos aproveitar. Começando amanhã, faça bife. O quê? Bife? Sim, bife constrói músculos melhor. Se dinheiro for um problema, use os fundos do sindicato de empréstimos. Diga ao mordomo para não se preocupar, vou pegar mais empréstimo mais tarde. Além disso, até ao lutar contra Cheong Dobo, comerei 3 refeições de carne por dia. A propósito, jovem mestre, quando você começou a aprender essa arte marcial? Por quê? É estranho? Ele questiona. Quero dizer, um cara que não conseguia nem funcionar como uma pessoa normal, de repente dominando técnicas de espada. Claro que é estranho. Masoki explica. Eu estou simplesmente impressionado. Você não sabia nenhuma arte marcial. Mas então você usou um hashi para esmagar os guardas do sindicato de empréstimos. E agora, esse estilo maluco de espada. Ele engole a comida e diz, bem, eu já contei para as crianças, então acho que contar para você não importa. A verdade é que eu não sou o filho mais velho, o Amujin. Minha verdadeira identidade é o demônio divino. Masoki diz, se você falar bobagem de novo, eu vou embora. Eu só me preocupo com uma coisa, que você algum dia, como antes, perderia sua memória novamente e se transformasse em outra pessoa. E então,
desapareceria sem dizer uma palavra. Você não está pensando em abandonar o clã, está? Ele abaixa seu hashi e responde: eu jamais abandonaria o clã. Não até que Yeonhwa se torne a família marcial mais forte de Sichuan. Além disso, eu realmente não tenho mais nada para fazer. A família mais forte de Sichuan? Isso mesmo, a mais forte de Sichuan. Isso é ridículo. Masoki toma um peteleco na testa. Se você já terminou de tagarelar, então mete o pé. Masoki deixa o local. A mais forte no Sichuan, né? Isso deveria ser o suficiente para você, não? Mujin. Chá está sendo servido. Em 10 dias, será o duelo entre Cheongdo-bo e o jovem mestre Hwa. Cheongdo-bo, aquele cara com certeza tentará acabar com a vida do jovem mestre. E depois disso, ele virá pegar a herança do imperador Yeon. E se nós fugíssemos antes que isso acontecesse? Do que você está falando? Pense com cuidado. Nós não podemos deixar que os 2 últimos também sejam prejudicados. Wujin está ofegante. Enquanto a chuva cai lá fora, ele treina com sua espada. Apenas por balançar uma espada todo dia, eu construí músculos nos meus braços agora. Eu finalmente cheguei ao ponto em que posso manusear uma espada de ferro de 110 G1 com uma mão. Mas por que minha técnica com a espada ainda está instável? Falta apenas uma semana para o duelo. De repente, ele escuta uma voz. Irmão Mujin, você está treinando tanto. Com isso, ele olha e encontra seus irmãos. O que traz vocês aqui, crianças? É perigoso, então vá brincar em algum outro local. O garoto diz: eu estava preocupado. Eu tenho te assistido por alguns dias e nós achamos que você está exagerando. A garota questiona: você está fazendo isso por conta do que eu disse antes? Naquela hora eu estava irritada. Bem, ele começa a pensar. Sempre que eu vejo essas crianças, eu me lembro deles. Está tudo bem, não precisam se preocupar. A propósito, irmão Mujin, sua postura é realmente incrível. É assim que você faz, certo? A garota também comenta: Não é isso. O irmão esticou o braço um pouco mais. Ele está me imitando? Essa criança é fofa. Ver essas crianças me faz me lembrar da época em que treinei com meu mestre. Jeong, ao balançar a espada, expire o máximo possível. Então, segure, sem pressa. Finalmente, ao voltar à posição, inspire, devagar e brevemente. Ele começa a pensar: certo, o mais importante nessa técnica é o método de respiração do pupilo. Eu esqueci as palavras do meu mestre. Se lembrando disso, ele diz: não se preocupem com nada, eu definitivamente irei vencer. Então vão para os seus quartos agora. As crianças ficam paradas na frente da porta fechada. Elas sorriem. Nada vai acontecer, certo? A chuva segue caindo sem uma pausa. Enquanto balançar a espada, respire o máximo possível. Segure, sem se apressar. Ao voltar à posição, inspire, devagar e brevemente. Quinta forma! Ele derrama toda a energia interna reunida em seu corpo de uma só vez. Sucesso! Após isso, ele inspira. Pupilo, um Qigong que constrói energia interna movendo o corpo diretamente. Seus pés novamente se mexem. Comparado aos outros Qigong que realizam a circulação de energia por meio da meditação, Pupilo é classificado como uma arte marcial de classe inferior, onde é difícil esperar um desenvolvimento significativo dos canais de energia. Foi classificado como uma arte marcial de classe inferior. A sua espada está apontada para algo na chuva. Ao despertar tal pupilo, o que era mais importante era um método de respiração estável. Pensando isso, ele faz um movimento de espada em direção ao concreto à sua frente. Ao contrário de antes, quando balançar uma espada parecia difícil, o corpo se estabiliza gradualmente pela respiração de acordo com a técnica da espada. Ele novamente prepara um movimento. Depois de repetir o treinamento da técnica de espada dezenas de vezes assim, o Dantian que havia sido espalhado por anos, lentamente começou a se condensar. Vemos Masoki preparando uma marmita. O jovem mestre Hwa ainda está fazendo aquilo?
Pergunta o ancião. Sim, ele se tornou uma pessoa completamente diferente agora. No começo, ele continuou desmaiando, mas ele não parece mostrar mais sinais disso. O tratamento de energia divina que ele recebeu do Mudang antes parece ter sido eficaz. O ancião começa a pensar. Mesmo que seja o tratamento de Wudang Baekseon, não deve melhorar em apenas uma sessão, certo? Se acontecer algum problema, me conte. Entendido, Masoki diz enquanto deixa o local. O ancião parece irritado. Masoki chega na residência. Jovem mestre, está na hora de comer. Ele entra no local e nota o Amujin parado segurando sua espada com uma poeira espalhada ao seu redor. O que é isso? É estreito, responde Mujin. É muito apertado para continuar treinando aqui. É isso que eu quero dizer. Devo usar o campo de treinamento de agora em diante. No campo de treinamento, vemos pessoas com um olhar hostil o encarando. Ele devolve o olhar. Temos convidados, diz ele. Senhores guerreiros, o jovem mestre diz que usará o grande campo de treinamento. Os homens ainda não dizem nada. Mujin bate sua espada no chão. Vocês escutaram, certo? Já que preciso treinar sozinho, vou pegar emprestado o grande campo de treinamento por um tempo. Há outro campo de treinamento por perto, então use aquele. O que esse bastardo está falando? Apenas balançar a espada não vai fazer ninguém um artista marcial. Pensam os guerreiros. Bem, os olhos deles são bastante desafiadores. Um dos guerreiros diz. Mesmo que você seja o jovem mestre, você não... Ele para de falar assim que uma mão aparece em sua frente. Irmão, todo mundo, pra trás. Já que o jovem mestre Wa disse que ele irá treinar artes marciais. Esse é Sheo Boin, do Esquadrão da Morte e comandante do Esquadrão da Morte do clã Yeonhwa. Enquanto eles saem, Sheo Boin comenta. Parece que a sua loucura voltou novamente. Mujin diz. Ei, por que você não para? O homem o encara irritado. Se você tem alguma reclamação, fale na minha cara. Guardar para si é algo que só covardes fazem. O que você está sugerindo? Pergunta o homem. Entre as pessoas que comem pela espada, se houver reclamações, o que podemos fazer? A lâmina de Mujin aparece em frente à cara do homem. Nós teremos que lutar. Jovem mestre Wa, não importa o quanto o mundo tenha mudado, não há guerreiro que empunhe a espada contra a pessoa que se tornará o chefe do clã. Mujin diz. Há um ditado. Um cachorro late, mas não morde. E um cachorro que late está cheio de medo. Se você não vai avançar, não lata desde o começo. Viva como um cachorro assustado com seu rabo entre as pernas. O homem, irritado, começa a sacar a sua espada. Balançando-a, ele diz. Arrependimento não servirá para nada. Bem, eu não sou do tipo que se arrepende. A bainha da espada cai e a espada grande é enfiada no chão. Mujin salta e consegue se esquivar do primeiro golpe. Após isso, ele apoia a mão na nuca do homem e os outros se surpreendem. Um duelo sem sua espada? Que tipo de movimento é esse? O oponente tenta acertá-lo enquanto ele está no alto. Mas Mujin ainda assim consegue esquivar. O seu subordinado se preocupa observando a cena. Jovem mestre Wa, pare de esquivar de meus ataques e lute como um homem. Certo. Ele pousa no chão atrás de sua espada. Já fazem 25 anos que estou nesse clã, e o motivo de ele estar nesse estado é culpa sua. Mujin segura sua lâmina. E agora, do nada, quer aprender artes marciais? Irritado, o homem parte para cima. Saiba seu lugar! Vemos os dois prestes a se chocarem. Mujin também parte ao ataque com uma chama em seus olhos. 9 espadas incomparáveis! Segunda forma! Destruição de arma! Ele realiza o ataque e abre a guarda de seu oponente. O quê? Isso se chocou com minha energia interna? O que disse está certo. Porém, Mujin acerta um soco na cara do homem. O vemos ser arremessado para o alto. Vai ser diferente a partir de agora. Enquanto é nocauteado, ele pensa. Não consigo acreditar.
Seus olhos estão diferentes de antes. Enquanto seus olhos fecham, ele observa Mujin sorrir. Estão cheios de determinação. São os olhos de um artista marcial. O homem cai no chão. Os outros que observam se espantam. Masoki pensa: o jovem mestre ganhou? Senhor, você está bem? Os outros correm para ajudar o seu mestre. Mujin apoia sua lâmina no chão e diz: não tem nada para falar agora? Foi covardia. O quê? Ele questiona. O líder do esquadrão não pode te machucar e usou isso ao seu favor. O líder grita: calado! Eu perdi. O sol raia sobre o local. O líder junta suas mãos em uma saudação. Aprendi muito com você. Mujin responde: ótimo, agora saia. Entendido. Vamos para o outro salão de treino. O grupo começa a deixar o local. Você também, diz Mujin para o seu subordinado. Enquanto a luz do sol levemente alaranjada ilumina o local, vemos em outra área um membro do esquadrão irritado. Sei que ele é o jovem mestre, mas isso não é exagero? Por que pegou leve? O líder do esquadrão pergunta: quem disse que eu peguei leve? Planejava deixar ele quase morto. Está falando sério? Pergunta o homem. Parece estar brincando? Não sei o que houve, mas parece que nosso jovem mestre melhorou de forma drástica. O quê? Quando ele poderia? De qualquer forma, é uma coisa boa que ele esteja diferente, certo? Em um outro local. Um duelo contra o grupo mercantil Xianghua, Ancião Zhou. Sabe há quanto tempo estamos nesse clã? O ancião responde: cerca de 37 anos. O outro diz: faz muito tempo. O Imperador das Chamas foi espetacular durante sua juventude. Apareceu com nada em mãos e mostrou artes marciais. Mesmo o arrogante Clã Tang teve que admitir que eram boas. Fomos ambos atraídos por seu brilho e juramos lealdade a ele. Agora estamos tentando desfazer essa lealdade. Não é isso que estamos fazendo. Precisamos resolver o problema da linhagem de sangue. O ancião Zhou responde: eu sei. Estou ciente, mesmo que não tente me convencer. 17 anos. Esse é o tempo que cuidamos da insanidade mental do jovem mestre. Não apenas isso, mas dentre esses 17 anos, estivemos vendo o clã sucumbir junto ao jovem mestre. Mesmo que encontremos o Imperador das Chamas no pós-vida, não acho que nos julgaria. De qualquer forma, está pronto? É claro, precisamos apenas de algum dinheiro para nos realocar em outro lugar. Depois disso, artistas marciais e 4 permissões. Ele para por um momento e em seguida diz: vá primeiro, você. O ancião Zhou começa a dizer, mas o homem interrompe: ele ainda é da linhagem dele. Alguém precisa ajudar ele a se recuperar. O mestre marcial da seita Kondong, contratado pelo grupo mercantil Xianghua, irá aparecer como testemunha do duelo. Testemunha? Que roubo é esse? O outro responde: é o quão sérios estão sobre isso. Grupo mercantil Xianghua, aqueles merdas malignos, não vão deixar um traço desse lugar para trás. Vá para o local prometido e espere por mim. As crianças vão ficar chocadas com tudo isso. Vemos o amanhecer. Sinto que a carne anda meio dura. Sou só eu? Seu subordinado responde: não, as partes mais baratas das vacas são mais duras. Ele questiona: estamos sem dinheiro? O outro diz: não sei. O superintendente nos dá pouco dinheiro. O quê? Está com raiva? O subordinado novamente responde: não ficaria por algo tão idiota. Então por que disse algo que vai me fazer te bater? Mujin bate na mesa e pergunta: tanto faz. Como está minha roupa? Não sei. Você parecia melhor coberto de bandagens. Vamos. Certo, responde o subordinado com outro galo. Mujin pega sua espada. O superintendente o pergunta: para onde vai? Mujin questiona: não veio aqui para falar coisas idiotas como fugir, certo? É claro que não, responde o velho. Sabia, então espere por mim. Vou arrebentar esses bandidos. Estou indo com você. Escutando isso, ele o encara. Esse velho se preocupa muito. Vou descer a coça no meu oponente mesmo.
Assim, vemos uma porta se abrindo e a luz passando por ela. Mujin inspira e diz: Vamos! O duelo entre o grupo mercantil Xiongwa e o clã das chamas. Aqueles que vão apostar, se apressem! Tá pagando quanto? Vamos ver. No melhor das contas, 1 para 4. O outro diz: Parece aceitável. Se você é artista marcial, é válido apostar num clã marcial em vez de um mercantil. O homem responde: Irei apostar 2 niangues de prata no clã das chamas. De repente, uma outra pessoa diz: Ah, é o jovem mestre do clã das chamas. A poeira se afasta de seus pés enquanto ele entra no local. Ele caminha enquanto come algo. Posso cancelar a aposta? Viu? Falei que não iríamos atrasar. O velho diz: Mesmo assim, comer tanto antes de um duelo? Alguém, utilizando uma sombrinha, se aproxima. Já faz um tempo, não é? Por causa da consideração da sua linhagem, perguntarei novamente. Vai mesmo participar do duelo? As pessoas, ao escutarem isso, questionam. O quê? Foi o clã das chamas quem pediu o duelo? Mesmo sem ter talento para isso, ainda fizeram essa idiotice. Julgando pelo quanto sua loucura é severa, os humores parecem reais. Mujin pensa. Eles estão agindo como se nós tivéssemos pedido o duelo. Parece que eu terei que retribuir eles. Ele responde: Não podemos deixar o grupo mercantil Xiongwa pegar o manual secreto do clã das chamas. Temos outra opção além de lutar dessa forma? As pessoas comentam o que acabaram de escutar. O quê? Tá falando que eles queriam uma arte marcial secreta de um clã marcial? Um grupo renomado como Xiongwa? Não consigo entender o que está acontecendo. A mulher cerra seus olhos, fecha seu leque e diz: Quero ver o quanto vai manter essa postura. Uma tocha é acesa. Todos, atenção! A testemunha do duelo de hoje é Han Yigang, da seita Kondong. O homem cerra seu punho. O próximo sucessor do grupo mercantil Xiongwa, Xiongdobo, e o jovem mestre do clã das chamas, Hua Mujin. Sobre o nome da seita Kondong, que a luta comece. Dobo diz: Então, recebeu o presente que mandamos? Mujin questiona: O presente? Sua roupa de agora é o uniforme do clã das chamas. Eu pessoalmente enviei para comemorar a volta do grande Hua Mujin. Pegando o cabo de sua espada, ele diz: Então foi isso? Quando o duelo acabar, terei que fazer uma devolução. O público observa espantado. Ele vai usar uma espada? Dá pra usar uma espada desse tamanho? E o Imperador das Chamas não era conhecido pois usava somente os punhos? O velho questiona: Masuki, o jovem mestre falou algo estranho? O subordinado diz: Perdão? Bem, quando sugeri que ele fugisse, ficou tomado por raiva. Sugeriu que ele fugisse? Masuki diz: Ei, estava brincando quando falei isso. Acredito sem dúvida nenhuma que nosso jovem mestre vai ganhar. Porém, correr teria sido uma opção melhor? Não, vai ser diferente, já que o jovem mestre mudou bastante. Mas é possível uma mudança tão drástica acontecer? O velho, escutando isso, pergunta: Ele pegou a loucura do jovem mestre? Ambos os lados estão prontos? O Amujin acena: Se estiverem prontos, comecem a duelar! Assim que a luta é autorizada, o Amujin imediatamente salta para cima de Dobo. Sua lâmina vai em direção ao rapaz, que defende o ataque com sua espada. As pessoas se surpreendem. Ele é rápido! Outros, na plateia, comentam: Não falaram que o jovem mestre estava louco e por isso não aprendeu artes marciais? De onde que veio essa força? Dobo está claramente irritado. Ele parte para cima de Mujin enquanto diz: Mesmo assim, o nível da sua habilidade é medíocre. As espadas vão em direção uma da outra e começam a se chocar. Faíscas saem dos choques entre as lâminas. Vemos ambos preparados e um ataque indo em direção à face de Mujin. O impacto acontece no chão da arena e ambos se movem em outra direção. Novamente, as lâminas se chocam e eles se encaram face a face. O público vai à loucura observando uma luta melhor do que qualquer um podia esperar. As espadas seguem se chocando na arena. Do alto, a irmã de Dobo observa: Isso é surpreendente.
O representante do clã das chamas está durando mais do que esperei. Mesmo assim, comparado às artes marciais que Dobo aprendeu até agora, sua habilidade é insignificante. Outro ataque passa pela lateral da cabeça de Dobo. Mujin muda a pegada de sua lâmina e tenta atacar o oponente, mas Dobo consegue desviar com um salto. Mujin percebe a movimentação e esquiva antes do oponente cair sobre ele. Mujin para o seu movimento utilizando a sua espada e Dobo corre em sua direção. Ele encara o seu oponente. Enquanto isso, Dobo pensa: Uá, Mujin, dessa vez irei te deixar aleijado. Quebrar a vontade de um homem é o que eu faço de melhor. Vemos novamente o choque das lâminas. Mujin ainda assim consegue esquivar dos ataques. O velho comenta: Pensei que o jovem mestre seria derrotado imediatamente, mas está aguentando bem. Seu subordinado diz: Mesmo eu não sabendo dos detalhes, ele ainda não foi com força total. O velho questiona: Do que está falando do nada? O outro diz: Eu espionei ele treinando sozinho. Algo enorme e poderoso talvez seja revelado. Enquanto luta, Mujin pensa: Pelo que parece, minha habilidade está em par com as dele. Essa pequena quantia de tempo foi o suficiente? Bem, não importa. No passado, não importava quão forte era o inimigo. No fim, matei todos eles. Esse maldito. Dobo, assim como Mujin, prepara algum golpe. Eu irei matar ele, com certeza. No local com uma cabana caindo aos pedaços, siga para o leste por 5 quilômetros. Virando para o lado enquanto encontra uma árvore de espinho, então 3 quilômetros. Jo para em algum local junto com uma carruagem. Ufa! De alguma forma chegamos. Felizmente, os dois dormiram, deixando mais fácil de trazer eles. Em um outro momento, vemos sua conversa com o ancião. Realmente não virá comigo? O velho diz: Ele ainda é sangue daquela pessoa. Alguém deve ficar ao seu lado. Irei pessoalmente observar a última aventura do jovem mestre. Então, estaremos indo. Nos vemos no local prometido. Não sei se é a coisa certa a se fazer. De volta à luta, as espadas continuam a se chocar. Os dois seguem lutando, aparentemente com tudo que tem. Mujin pensa: ele é bom para a sua idade, mas no fim, ele ainda precisa amadurecer. Pensando isso, ele executa um ataque mais forte. Os dois seguem aproveitando toda a arena do duelo. O público observa apreensivo. Por que diabos eles estão equilibrados? Não, o jovem mestre Wa parece estar na vantagem. Escutei que o segundo filho do clã mercantil é um discípulo de fora da seita Kondong, mas ele não parece ser grande coisa. Dobo está claramente irritado. De repente, ele lança um grito. O ancião e o subordinado parecem preocupados ao notar que um golpe mais forte será utilizado. Jovem mestre Wa! Jovem mestre, cuidado! A moça se anima. 9 espadas incomparáveis. Primeira forma, passo preventivo. Dobo o ataca assim como esperado, mas Mujin parece conseguir defender. O público se espanta. Ele conseguiu bloquear? Dobo se frustra novamente. Mujin o empurra para trás com sua espada. O Mujin sorri, enquanto o outro diz: Seu maluco! Vemos novamente um ataque sendo preparado. O velhote pensa: o jovem mestre Sheong está juntando toda a sua energia interna. Esse deve ser o golpe final. Mujin comenta: muito lento. Você junta sua energia interna muito devagar. Dobo se assusta ao notar Mujin partindo para cima dele. 9 espadas incomparáveis. Segunda forma, destruição de arma. Mujin ataca e abre a guarda de Dobo. O oponente pensa: não consigo fazer nada contra seus ataques. Mujin parte para cima, enquanto a espada de Dobo começa a rachar. Vemos outro encontro das lâminas. Eu vou perder para um idiota sem núcleo. Até que finalmente a espada se parte no meio e o braço de Dobo é cortado pela espada de Mujin. Mas o quê? Após o corte, Mujin levanta sua perna e atinge um chute
no meio do peito de Dobô. O oponente é arremessado para longe e cai do outro lado da arena. Sua espada, assim como o braço cortado, também caem ao chão. Dobô! O velho e o subordinado também ficam assustados. O jovem mestre Wa ganhou? Mujin pega o braço cortado, o levanta e diz: irei pegar esse braço como pagamento por todos os anos de sofrimento. O que você disse? Bem, por serem a guilda mercantil Xianghua, devem arrumar uma forma de recolocar o braço dele. Alguém salta. Vemos o homem responsável pela avaliação do duelo pousar ao lado de Dobô. Ele coloca a mão no peito do homem. Seu núcleo de energia também está destruído. Realmente tinha que ir tão longe? Mujin questiona. Do que está falando? Existe uma diferença da habilidade. A luta já tinha acabado faz tempo. Mujin pergunta. Sério? Se é dessa forma que vamos conversar, tenho algo para falar também. Foi mesmo necessário usar o golpe dos 7 ferimentos na cabeça de uma criança que nem sabia artes marciais? Isso é apenas uma fração de todo o sofrimento. A partir de agora, vão ter que pagar o preço por provocar o clã das chamas. Se preparem! A moça cai de joelhos. Ela cerra seu punho sobre seu colo enquanto chora e pensa. Wa Mujin, nunca irei esquecer disso. Todo o público está boquiaberto, mas a surpresa é seguida pela comemoração. E pensar que ele acabou com um discípulo de fora da seita Kongdong em apenas alguns movimentos. E essa arte de espada que nunca vimos antes. Um novo mestre marcial nasceu! O ancião e o subordinado correm ao encontro do jovem mestre. Mujin diz: vamos voltar. O velho, de forma relutante, diz: sim. Encarando Mujin caminhar, com a espada apoiada em seu ombro, ele se questiona. O jovem mestre sempre foi assim? Mordomo-chefe, sim, sobre aquilo. Ao escutar isso, ele pensa: aquilo? Ele descobriu sobre o plano de fugir? Mas Mujin continua. O ouro que te dei, já gastou tudo? É claro que não. Mujin comenta. Parece que terei que ir na seita Bang-Ho novamente por causa de problemas financeiros. A carne anda muito dura esses dias. Ah, mais uma coisa. Sobre o ancião Jo e os outros guerreiros, eu não me importo se escolheram abandonar o clã. Mas se tentarem me separar de meus irmãos caçulas, terão que apostar para viverem. Em meio a montanhas, vemos os irmãos com o ancião Jo. A garota diz: hoje é o dia do duelo do irmão. Como pôde fazer isso? O irmão também diz: não podemos te perdoar dessa vez. Esperem, me deixem ler a mensagem. Após ler, ele diz: minha nossa, estamos ferrados. Na carta vemos a mensagem: jovem mestre Wa ganhou. Plano de fuga foi descoberto. Volte imediatamente. Já que estamos falando de dinheiro, acho que é a hora da festa da dívida. O mordomo-chefe questiona. Festa da dívida? Mujin diz: tô falando sobre os merdas da seita Bang-Ho. É hora de acabar com isso, não acha? Irei cuidar de tudo. Então, chefe Do, pode descansar. O chefe pensa: o duelo de artes marciais provou que o jovem mestre mudou completamente. Mesmo assim, Mujin continua. Você se preocupa muito, velhote. O chefe diz: por favor, garanta que não vai se envolver com a seita social. Sim, já entendi. Certo, tô partindo. Realmente está indo para a seita Bang-Ho? Pergunta o subordinado. Sim, é melhor não adiar negócios problemáticos. Mas Soki, a partir de agora, garanta que vai ficar atrás do chefão, entendeu? Sim, senhor. Espera, chefão? Negócios de juros seita Bang-Ho. Você veio? Questiona o homem, que em seguida pensa. Não pensei que o veria nesta vida. E pensar que ele aleijou o segundo filho do grupo mercantil Xianghua. Mujin diz: vim pagar minhas dívidas. Que lugar silencioso. Seu negócio está indo mal? Não exatamente. É apenas que a maioria dos apostadores em Xishang foram ver o duelo do jovem mestre. Então foram me ver lutar? Vocês devem ter apostado na minha luta, certo? Desculpa, não quisemos te desrespeitar. Certeza que meu lado estava pagando mais.
Você fez uma boa quantia com isso, não é? Pergunta Mujin. Sim, senhor. O homem responde e pensa. Não me diga. Mujin diz. Devem ter feito muito dinheiro graças a mim. Não vão apenas ficar quietos sobre isso, não é? O homem pensa. Merda, tá pensando em nos extorquir novamente? Mujin diz. Claro que não. Vamos expressar nossa gratidão de forma justa. É mesmo? Pergunta o homem. Ótimo. Era isso que eu queria ouvir. Enquanto o encara, ele pensa. Ele tá completamente diferente de antes. O ar ao redor dele é frio, porém firme. Um mestre marcial cheio de intenção assassina. Mujin questiona. Certo, cadê seu chefe? O homem pergunta. Por que quer ver ele? Eu odeio ter que falar mais de uma vez. Se não falar, eu irei... Um homem aparece na porta. Esse é Shai Wonjou, líder da seita Bang-ho. Você é o chefe? O homem diz. Me contaram sobre você. Mujin também fala. Vai se fazer de difícil só por causa de umas palavras? E não é como se você tivesse uma fuça bonita. Que carequinha é essa? E esse pirralho atrás de você é seu lacaio? Uma energia emana do rapaz que diz. Você fala muito pra uma criança. Então, você quem tá de olho na minha grana? Essa pessoa é o Corvo Negro da Morte da seita Sosal. Mujin, o encarando, pensa. Ele é da seita Sosal? Em seguida pergunta. Quem disse que pode falar quando dois adultos estão conversando? Quer morrer? O homem ri e parte para cima. Vai em frente, tente me matar. Jovem mestre! Mujin gira algo em sua mão e diz. Seita Sosal ou não, quem ficar no meu caminho, vou deixar um buraco nele. Ele diz arremessando algo. Seu oponente protege sua face com a mão que ganha um buraco em sua palma. Algo cai na frente de Mujin e o homem pensa. Pensei ser apenas um pirralho, mas ele não é alguém normal. Em seguida comenta. Você perfurou minha mão com hashi. Interessante, seu merda. Mujin responde. Não sinto nada escutando isso de um velho caduco como você. O homem novamente parte ao ataque, assim como Mujin. Não se ache! Ele tenta acertá-lo, mas Mujin esquiva e o homem acaba apenas atingindo o chão. Tá olhando pra onde? Ele se vira, novamente tentando acertar Mujin, que esquiva do golpe. O jovem sorri e o seu oponente irritado pensa. O quê? Como um pirralho tão jovem desvia dos meus ataques tão facilmente? Que tal outro buraco? Mujin diz, enquanto ataca mirando no olho do homem. As pessoas se espantam. Mujin, parado na frente do homem, questiona. Por algum acaso, deixou uma moeda cair? Agachado, o homem o xinga. Seu merda, você nos atacou. A seita Sosal vai ir atrás de você. Ah, é mesmo? Sua família e subordinados não estarão seguros. Mujin, escutando isso, chuta o olho ainda machucado do homem. Com um pé em sua cara, ele diz. A seita Sosal? Digam para vir atrás de mim se ousarem. Enquanto isso, você morre aqui. Espera, te dou qualquer coisa. Minha fortuna e minhas concubinas. Apenas poupe minha vida. Mujin pergunta. O quê? Do nada tá querendo viver? Assim, ele abaixa seu pé. Não preciso de suas concubinas, mas sua fortuna me interessa. O rapaz diz. Está tudo em Dishang. Eu irei te trazer tudo. O jovem comenta. Ótimo, bela atitude. Mas se você não voltar, você vai começar a respirar pelos buracos na sua cara. Tá, eu volto logo. Mujin se vira para o outro homem. Agora, devemos continuar vendo nossa dívida? Por favor, me poupe também. Te darei tudo que tenho. Que bobeira está falando? Tudo que já pertence a mim. O homem questiona. Do que está falando? O lucro que arrecadou da plebe. 7.000 niang de ouro. Adicione isso ao preço de todas as vidas que arruinou ao manipular clãs marciais. Não seria igual a todos os seus bens? O homem diz. Então, te darei tudo, incluindo... Antes dele terminar de falar, algo perfura sua testa. Não consegue entender algo claro?
Por que continua me oferecendo algo que já me pertence? Os outros se espantam. Quem é o próximo no comando após ele? O homem responde. Eu, o vice-líder da seita. Mujin questiona. Você? Não esperava por isso. Sim, por favor, me poupe. Juro que viverei de forma honesta se me der outra chance. Certo, você vive. Então, quanto vale a propriedade desse defunto? O vice-líder responde. Sua casa, bordel e dinheiro, em torno de 4.000 niang de ouro. E os espólios da seita Bang-ho? O vice-líder responde novamente. Contando os estabelecimentos, pelo menos 10.000 niang de ouro. E tem 500 niangs de ouro de tributo da seita Sosal. Vamos ver. Líder da seita Bang-ho tinha 4.000 niang de ouro. Todos os lucros são meus agora. Os ativos da seita Bang-ho são 10.000 niang de ouro. O tributo da Sosal é 500 niang de ouro. E a compensação por danos emocionais por volta de 20.000 niang de ouro. Parece justo, o vice-líder diz. Irei preparar os documentos de transferência e trarei eles imediatamente. Mujin responde. Ótimo, vamos ver todos os documentos e ouro aqui. Sim, senhor. Agora, devemos começar a negociar o preço do resgate de vocês. Disse que iria poupar ele, mas nunca disse sobre o resto de vocês. Os homens imploram por suas vidas. Após isso, vemos o mordomo-chefe espantado. O que é tudo isso? Questiona ele. É o que arrecadei da festa. Cada caixa tem 400 niang de ouro. Jovem mestre Wa, te falei quem está por trás da seita Bang-ho, não foi? Ele responde. A seita Sosal. O mordomo-chefe diz. Então sabe quem são aliados da seita Sosal? Não, deveria? Questiona Mujin. Desesperado, Ancião Do diz. Josogang, da seita da espada carmesim, é irmão jurado, com o Corvo Negro da Morte, Corvo Vermelho da seita Sosal. Ouvindo isso, Mujin pergunta. Corvo Negro da Morte? Tá falando daquele cara que tem os dedos meio pretos? Você já o conheceu? Mujin responde. Sim, meti um hashi no olho dele. O quê? Chefe Do, esse tipo de oponente pode ser muita coisa para o Ancião Jo lidar, mas não se compara comigo. Se problemas como esse vierem me procurar, simplesmente mato todos eles. Simples. De qualquer forma, me vê uma picanha pro jantar e garanta de alimentar meus irmãos quando chegarem. Tô saindo. O observando sair, ele pensa. O Corvo Negro da Morte é temido mesmo por Sichuan e ele não acha nada desse cara. Esse incidente do duelo também é o mesmo jovem mestre Wa que eu conhecia? Ao anoitecer, em um outro local, vemos uma conversa. Uma emboscada no clã das chamas. Você deve ter ficado descontente com o resultado do duelo, líder do grupo mercantil. A moça pergunta. Você apenas foi contratado para fazer um trabalho. Por que fala tanto? Como eu disse, traga viva apenas uma criança. Matem o resto se quiserem. Lembre-se, aquela criança não pode morrer. A pessoa atrás dela ri e comenta. Entendido. Voltaremos antes do sol nascer. Wa Mujin, você verá tudo que te restou cair diante de seus olhos. O clã Yeonhwa teve sua própria era de glória. Inúmeros artistas marciais que se apaixonaram pelo notável homem chamado Yeon-je lotaram os campos de treinamento. Até o prestigioso clã Tang de Sichuan elogiou muito seu caráter e habilidade. Em apenas uma geração, o clã Yeonhwa se estabeleceu como uma família marcial que ninguém poderia ignorar. Mesmo mestres renomados não poderiam tocar descuidadamente nos guerreiros do clã Yeonhwa. Era uma época em que todos os moradores aplaudiam com entusiasmo sempre que andavam pelas ruas de Seoshang. Mas após a morte do Yeon-je, à medida que a cerimônia de sucessão do próximo chefe do clã prosseguia, a incompetência do novo chefe foi revelada ao mundo. O clã Yeonhwa declinava gradualmente, e até aqueles que juravam lealdade começaram a virar as costas, um por um, à imagem do Yeon-je que um dia comandou o mundo. Para os das facções justas, ele era um herói magnânimo. Para seus inimigos, um mestre impressionante. Ele foi verdadeiramente um herói de todos os tempos. Por que foi
que eu vi a imagem do Yeon-je se sobrepor com as costas do jovem mestre Hua recuando. De repente, ele escuta: Mordomo-chefe! Mordomo-chefe! Não, vocês todos? Por que são só vocês? Onde estão o jovem mestre e a senhorita? Assassinos enviados pela guilda mercantil de Xianghua nos emboscaram. O ancião Jo e os guerreiros estão lutando de alguma forma, mas há muitos assassinos. O homem pensa: o jovem lorde e a jovem senhorita estão em perigo. Informe o jovem mestre Hua imediatamente. Eu vou na frente. Sim, senhor. Em meio a algum lugar, vemos o ataque. Parece que só restaram vocês, hã? Não vou matar todos vocês. Então pense bem. Você pode perder todos os pirralhos se tentar qualquer coisa estúpida, sabia? Jo diz: Seus malditos! Um vento se aproxima do local e vemos um leque desarmando o rapaz. O leque passa por todo o local e retorna para a mão do chefe mordomo. Assim que ele chega, ele diz: afaste-se em silêncio. Os assassinos partem ao ataque, mas o mordomo-chefe consegue se defender dos primeiros golpes. E pensar que o único que eles enviaram é um fóssil velho e decrépito. O mordomo-chefe, apesar da desvantagem numérica, consegue se defender, mas de repente o outro percebe: cuidado! Um dos assassinos para em sua frente enquanto ele está em uma posição de desvantagem. O assassino tenta atacá-lo, mas o mordomo-chefe consegue esquivar. Após isso, ele pousa no chão e os homens partem para cima dele. Sem ter tempo direito para reagir, ele levanta seu leque e bloqueia o ataque que estava prestes a atingi-lo. Nós cuidamos desse lado. Deixe uma criança viva e mate o resto. Hora de morrer. O mordomo-chefe é atingido por um corte. Este realmente é o fim. Vemos um outro o atingindo novamente. O mordomo cai no chão em frente às crianças. Um dos assassinos questiona: agora, qual dos dois pirralhos devo matar e qual devo levar comigo? O garoto entra na frente da sua irmã. Irmão, se é isso que você quer, então você deveria ser aquele a morrer. Mas de repente, alguém abre a boca. Pare! Grita Mujin se aproximando do local. Aquele cara é o demônio louco, o Amujin? Ele corre em direção ao grupo. Não deveria importar se matarmos o Amujin também, certo? Se ele atrapalhar a missão, apenas mate-o. Um dos assassinos vai de encontro com ele. Você tem o desejo de morte, o Amujin? Vemos o seu olhar sério e a espada do assassino sendo quebrada por um golpe. Após isso, a enorme espada de Amujin desce em direção ao homem à sua frente. Vemos um corte aparecendo no meio de seu corpo e o Amujin passando por ele, enquanto seu corpo se abre em duas partes. O que é isso? Todos, ataquem ele! O Amujin segue avançando. Os homens saltam em sua direção e ele utiliza uma técnica. 9 espadas solitárias. Quinta forma. Todos os homens que tentavam atacá-lo acabam sendo atingidos. Seus olhos se arregalam. Um outro tenta atingi-lo, mas Mujin consegue se esquivar. Após a esquiva, ele encara o homem e com um corte fácil arranca sua cabeça. Este monstro! O Amujin arremessa sua espada e arranca o braço do homem. Ele grita e Mujin para. Nem se contorça, não se você quiser viver. Ele olha para trás e encontra os dois homens e seus irmãos. A sua irmã, que estava com os olhos tampados, os abrem. irmão? Mas o seu irmão bloqueia os seus olhos novamente. Não olhe! Por quê? O irmão está aqui, né? Você não se livrou de todos os bandidos? Seu irmão responde. Sim, é por isso que estou dizendo para você não olhar. Você está bem? Estou bem. Deve ter se assustado. O garoto responde. Eu não tive medo nenhum, porque eu sou filho de uma família marcial. Mujin toca na cabeça do garoto. Você foi bem. Ancião Jo, pegue os guerreiros feridos e meus irmãos e volte. Certo. Todos, vamos correr para a enfermaria. Mujin se volta para o último assassino em pé. Então,
Por quanto tempo você vai reclamar por causa de um único braço? Você foi enviado por aquela desgraçada da família mercante de Xianghua, não foi? O homem se mantém calado e ele diz: responda-me corretamente e eu poderei deixar você viver. Você realmente vai me deixar viver? Mujin responde: não me faça repetir. Eu poderia simplesmente apagar todos vocês, começando por você. Assim ele diz: você está certo. A chefe da guilda mercantil de Xianghua, Bu Shoyeon, aquela mulher, nos contratou através de Sarimbang. Você vai mesmo me poupar? O Amujin se abaixa para pegar a sua espada e diz: se você não quer morrer, volte correndo e conte para essa desgraçada como o Amujin do clã Yeonhwa matou o seu pessoal. E diga a ela como ele vai matá-los de agora em diante. Ei, olha, aquilo não é sangue? Quem é aquela pessoa? Quem mais seria? É o lunático do clã das chamas. Será que sua loucura acabou? Não, parece até pior. Aqueles que o viram caminhando pela estrada, ensopado de sangue dos pés à cabeça, não puderam rir ou o desprezar. Espera, dizem que ele derrotou a seita Bang-ho sozinho? Aqueles desgraçados cruéis? Sim, aparentemente ele deixou até o segundo filho da guilda mercante Xianghua meio paralisado. As pessoas costumavam chamar o Amujin de jovem mestre louco. Que estranho. Quando ele era criança, dizem que até o Shaolin veio atrás dele, chamando-o de prodígio abençoado pelos céus. Será que aquele talento voltou? E agora, o chamam de dragão oculto de Xishang. O Amujin abre a porta de sua casa. Alguém vem correndo em sua direção. Jovem mestre, graças a Deus, você está andando sozinho. Está machucado em algum lugar? Ele segura o rapaz e diz: estou bem. Mais importante, estão todos no salão de medicina? Sim, nenhum escapou sem ferimentos. O segundo jovem mestre e a senhorita Soyeon estão descansando em seus aposentos para recuperar as forças. Muito bem, prepare um banho para mim imediatamente. Ele responde: sim, senhor. Por favor, espere um momento. Ao anoitecer, o vemos dentro da banheira. Lá, com seus olhos fechados, ele pensa. Na sua mente, vem a imagem de seus irmãos, descansando para recuperar suas forças, hein? Por mais comum que pareça, é algo impensável para os filhos de um clã marcial. Ainda assim, não quero que aqueles dois vejam a crueldade do mundo tão cedo. Se eu pudesse, preferiria que eles vivessem vendo apenas coisas boas. Aquelas crianças, será que eu estou vendo outra pessoa nelas? Ao juntar água em sua mão e olhar o reflexo, ele vê as crianças de sua vida passada. Ele encara a água e a solta de volta na banheira. Em seguida, encara a lua. No dia seguinte, no salão de medicina. O manual da arte da chama vermelha, você disse? Sim, responde o Amujin. Esse mesmo. Por que está tão surpreso? Pedi algo que não deveria? Posso saber por que está pedindo isso? O Amujin o encara. O quê? Tá preocupado que eu tenha outro surto e destrua tudo de novo? O ancião responde: não é isso. Você não pode ensinar as técnicas secretas do meu clã agora. Então, a partir de amanhã, eu mesmo vou treinar os dois. Vendo sua cara, vejo que claramente duvida de mim. O ancião Jo responde: nem um pouco. Não se preocupe, ancião Jo. Nada vai acontecer. Aqui está. O vemos entregando o manual. Ótimo. Estou indo agora. Descansem bem. Jo diz: por favor, cuide-se. Assim que ele sai, os dois começam a conversar. Isso vai dar certo mesmo? O mordomo-chefe responde: não se preocupe tanto. Você viu a técnica de espada impressionante do jovem mestre, não viu? Graças a isso, conseguimos ser tratados rapidamente e nos recuperar depressa. Suas crises pararam recentemente e ele está claramente melhorando. Sinceramente, parece que ele está quase curado. Então quer dizer que o tratamento do taoísta finalmente está funcionando. Esse tratamento também fortalece as artes marciais? Nunca ouvi falar de tal coisa. Embora, agora que você mencionou, a melhora repentina dele realmente não pode ser explicada de outra forma, a menos que ele tenha passado por algum encontro decisivo. E não apenas um encontro qualquer. Deve ter sido com um mestre marcial poderoso. Não há outra explicação que se encaixe.
A sombra de 17 anos que pairava sobre o clã das chamas parece finalmente estar se dissipando. Vemos no campo de treinamento. A dança da borboleta é o zumbido da abelha. Mujin, o que significa isso? Eu não entendo. Ele responde sua irmã. Deixa eu colocar de outro jeito. Significa enfrentar seu oponente como se congelasse os pés dele no lugar, enquanto seus próprios movimentos permanecem livres como os de uma borboleta. É uma técnica de movimento fundamental que eu mesmo criei, baseada em incontáveis experiências reais de combate. Mas isso é estranho. O ancião Jo disse que você mal teve experiência real de combate. Assim que ela diz isso, o seu irmão sussurra. Ei, sua idiota, não diga isso em voz alta. Mujin continua. Enfim, chega de teoria. Vamos passar para o combate real. Vocês dois me ataquem com a técnica básica de punho que aprenderam. Os dois se preparam. Aqui vou eu. Eles partem ao ataque e Mujin observa atento. O garoto o ataca com um chute e a garota com um soco. Mujin, observando, pensa. Mas o quê? O que eles estão fazendo agora? Que movimentos patéticos são esses? Eles são mesmo de um clã marcial? Talvez sejam só jovens demais. Ainda assim, isso é um absurdo. Eles não sabem como equilibrar o peso nem girar a partir da parte inferior do corpo. Não conseguem nem executar o básico do controle corporal. Irritado, ele grita. Já chega! Os irmãos param. Minha cabeça começou a doer. Vamos parar por hoje. Sua irmã pergunta. Você está bem? Estranho, nem acertamos sua cabeça. Ele mente. Suas habilidades estão muito acima do que eu esperava. Por enquanto, vocês precisam fortalecer seus corpos antes de aprender qualquer técnica avançada. Vão descansar. Vejo vocês dois no jantar. Ele observa os irmãos se distanciarem. Ele suspira e diz: Isso não vai ser fácil. Mestre, você também deve ter tido muitos problemas. Me desculpe. Por minha culpa, a linhagem marcial do clã foi rompida. Mas eu vou restaurar nosso clã à sua antiga glória e vou reviver o legado marcial do clã. E vou encontrar aquele desgraçado. Aquele que carregava a maldita espada invisível que eu não consegui derrotar na minha vida passada. Ele pega sua espada novamente. Eu vou matá-lo, custe o que custar. Com determinação em seu olhar, ele começa a praticar. Agora, consigo até levantar isso com uma mão. Posso sentir a energia no ar. Ele realiza os movimentos. Com cada repetição das formas da espada, minha velocidade aumenta. Mujin salta no ar. Alguns dias depois, eu retornei. Bom trabalho. Bom trabalho? É só isso que tem pra dizer? Você faz ideia do que passamos protegendo o segundo jovem mestre, a senhorita Soyeon? Quem mandou você fazer aquela merda em primeiro lugar? Se não fosse por mim, todos vocês estariam no caixão agora. Se fizerem algo assim de novo, vou garantir que entrem num caixão primeiro, entendeu? Minhas desculpas. Ele definitivamente está melhorando. Não disse que só eu poderia tratar o jovem mestre? Só mais algumas sessões e ele estará completamente curado. Quem diz isso é Do Yong-so. Quem é essa pessoa? Quem é você? Não temos comidas para mendigos. Vaza! Ei, cuidado com suas palavras. Esse é o homem que te tratou. Minhas sinceras desculpas, senhor taoísta. O jovem mestre ainda não está completamente recuperado. Mete o pé daqui. Não, isso foi extremamente rude da minha parte. Não te reconheci. Você deve estar com fome depois de uma longa jornada. Por favor, entre primeiro, senhor taoísta. Alguns dias atrás, aquele taoísta herdou a linhagem taoísta da seita Wudang. Energia de cura positiva? Sim, aquele homem, famoso por suas artes marciais milagrosas, foi quem te tratou. Não sei de todos os detalhes, mas o mordomo-chefe pagou uma quantia bem generosa para trazê-lo aqui. Então é esse homem? Por favor, entre. Muito bem. Mujin fecha o portão. Ele espera os homens caminharem. Ouvi dizer que você herdou a linhagem taoísta da seita Wudang. Isso mesmo. É meio estranho dizer isso, mas eu sou o único taoísta a herdar a essência da verdadeira linhagem da seita Wudang. Eu sou o imortal branco de Wudang. Mujin se aproxima dele.
Então você diz ser o imortal branco de Wudang? Que estranho! Eu nunca ouvi falar de algum sucessor da linhagem taoísta de Wudang que tenha sobrevivido. O taoísta tenta dizer. Isso é absurdo, eu realmente... Mas Mujin o interrompe. Escuta, velhote, me diga a verdade enquanto ainda pode. Você não vai poder voltar atrás depois. O que você está dizendo? Tá duvidando de mim? Eu sou justamente quem cuidou... Mujin o interrompe novamente. Vai, continua falando. Vou tentar acreditar em você. Ele levanta sua espada e diz. Se você for realmente um taoísta da seita Wudang, desviar dessa espada deve ser fácil, certo? Mujin derruba a espada na frente do homem, que cai no chão assustado e pergunta. O que vocês estão fazendo? Parem ele! Seu servo começa a falar. Jovem mestre, por favor, por que está fazendo isso? Esse homem realmente é... Cala a boca, vou te mostrar algo engraçado. Perdão? Mujin joga água. Taoísta está caído e encharcado. Que maluquice é essa? O clã das chamas retribuiu gentileza, humilhando seu salvador? Mujin segura o pelo de sua cara, puxa e o vemos sair na sua mão. Os outros observam curiosos. Uma barba falsa? Você ainda colocou isso com cuidado, seu mentiroso nojento. Dentro do local, vemos Mujin falando. Você tem coragem, tentando me enganar. Eu realmente caí nessa. Jovem mestre, o que você vai fazer com ele? O Amujin responde. Não posso simplesmente deixá-lo ir. Talvez cortar os membros dele e transformá-lo num eunuco resolva. O homem clama por sua vida. Poupe minha vida, tenha piedade, por favor, não me mate. Não vou te matar. Se você morrer, como vou pegar meu dinheiro de volta? Só vou cortar uns... Eu imploro, poupe meus braços e pernas. Eu vou devolver todo o dinheiro que peguei. Isso é óbvio, mas também vou te cobrar pelo seu membro inútil e pela masculinidade. O homem diz. Qualquer coisa menos isso, eu pago o valor que você quiser. Mordomo-chefe, quanto ele te roubou? O mordomo responde. 50 niangues de ouro. 50? Você foi enganado desse jeito? É ingênuo demais. O que você esteve fazendo todos esses anos? Ouvi dizer que ele era um ótimo curandeiro. Mujin se irrita e diz. Já chega! Já ouvi o suficiente! Não quero mais escutar nada disso! Você ouviu. Comece com os 50 niangues de ouro. Ele responde. O dinheiro não está aqui agora. Se formos até a minha residência em Jinyang... Mujin diz. 4 horas de distância, hein? Mostre o caminho. Jovem mestre, devemos acompanhá-lo? Nem venha! O que fariam com esses seus corpos fracos? Querem que eu limpe seus cadáveres também? Fique aqui e não cause nenhum problema. Anda logo, seu canalha. Mostre o caminho. O mordomo-chefe diz. Apenas deixe isso com ele, jovem mestre. Ele não é mais o homem que costumava ser. Mujin acompanha o homem. O vemos o seguindo pelas ruas. Droga, eu deveria ter pego um cavalo. Nenhuma besta nesse lugar de merda? Essa é a carruagem que eu vim. Por favor, entre. O quê? Você deve ter enganado muita gente. É uma excelente carruagem de 4 cavalos. Impressionante. Mujin sobe, abre a porta e se impressiona. Até que dentro é decorado. O homem responde. É forrado com algodão e finalizado com couro. Eu viajo pelo país a trabalho, então conforto é uma necessidade. Você realmente tem uma ética de trabalho forte para um vigarista. Se é tão profissional assim, por que não acha um trabalho honesto? O homem responde. Vou ter certeza de fazer isso de agora em diante. Vou dormir. Me acorda quando chegarmos. O outro diz. Entendido. Descanse bem, senhor. Mujin fecha seus olhos. O homem pensa. Apenas espere, seu desgraçado. Ele diz para o homem. A carruagem começa a viajar. O céu está completamente coberto por nuvens carregadas. A carruagem segue viagem até parar em um local. O vigarista desce e diz. Você chegou. Ele tá dormindo dentro da carruagem. Arraste ele pra fora e faça dele um exemplo. O homem pensa. De novo? Por que alguém tentaria atrapalhar os negócios de um taoísta que está tentando ajudar o povo? Esse é o preço que você vai pagar pela sua interferência, idiota.
Não nos odeie. Mas ao tentar atacá-lo, o homem se espanta. Mas que droga! Mujin se defende com sua espada. Já chegamos? Ele questiona. Após perguntar isso, ele faz um movimento e tenta atacar o homem que se defende usando seus braceletes. O grandalhão é empurrado para fora da carruagem. O vigarista se assusta. O dragão oculto de Xinjiang. Então você realmente não era só conversa. Desde quando Xinjiang fica em uma floresta tão isolada? Eu era seu alvo desde o começo? Achei que você fosse só um vigarista, mas parece que sabe tramar também. Eu já estava ficando entediado mesmo. Vamos ver o que você tem.